Aí, galerinha do Caçadores Cult, beleza? Ó, é o seguinte, eu e uns amigos meus, o Machado79 e o canal Blue Batota, a gente estamos inaugurando como é que se diz? Um podcast aqui no YouTube. E nós fizemos um piloto e eu espero que vocês curtam esse piloto, velho. O Machado que deu a frente para apresentar o programa, né? E o Machadão que é o guia desse negócio aí. Confiram aí, lógico, depois da vinheta. E aí pessoal, Machado na área, tudo bem? Trazendo aí mais um vídeo para vocês e hoje estou com dois queridos amigos aqui, meu querido Gilberto do canal Batota e meu querido Iago do canal do Caçadores Cult. Eu sou Machado mesmo, do canal Machado79. Por favor, meus queridos, identifiquem-se. Quem é primeiro? Pode ser você, Iagão. Já falou, tá falando, tá valendo. Salve, Machadão, valeu pelo convite aí. Valeu pela essa ideia aí desse quadro novo. E aqui é o Iagão do Caçadores Cult e a maioria de vocês já me conhece já. Eu vou passar a bola pro Batota aí. Beleza, valeu. Batatão, é com você. Opa, primeiramente boa noite pessoal, boa noite Machado, boa noite Iagão aí, um prazer estar aqui com vocês, né, participar desse projeto novo, esse quadro novo que a gente está tentando criar aí, muito bacana, e vamos que vamos. Beleza, pessoal, devidas apresentações feitas, pessoal, o Iago falou do meu convite, minha ideia, mas não foi, isso aqui foi uma conversa que nós tivemos, e para vocês terem ideia, foram meses atrás essa conversa, e agora que a gente começou a colocar em prática. Foi desde aquela vez que você jogou comigo lá o Dead or Alive. Isso. Inclusive eu tô devendo um house pro Iago, Gi, você não sabe dessa, eu perdi. Ó, não vamos fazer cobrança no vídeo para não ficar feio para mim e achar que eu não pago minhas apostas. Vou pagar, gente. Vou pagar. Calma. Vou pagar. Entendeu, gente? Hoje nós estamos aqui reunidos para um bate-papo bacana. A gente quer conversar um pouco com vocês sobre a nova geração, né? Ela tá chegando aí, a nona geração está chegando, nós estamos já no final da oitava e, bom, nós vamos fazer algumas comparações que são inevitáveis de serem feitas com a sétima geração, sétima, oitava e a que está por vir. A ideia é, com os rumores que já se tem, é nós pontuarmos algumas coisas. Esse vídeo, só para lembrar, não é baseado em informações 100% da Sony, 100% da Microsoft, até porque tem muito rumor no mercado, né? Algumas coisas concretas, mas nem tudo. Então, vamos a elas. Pessoal, primeiro eu pergunto para vocês, e aí, vocês estão animados para a próxima geração? O que vocês estão esperando da próxima geração? O que vocês pensam sobre? Alguém quer começar a falar? Bom, vamos começar então, Redson. Cara, pra ser bem sincero, eu acho que está um pouco cedo ainda para trocar de geração. Eu sei que o pessoal acha que os videogames aí estão bem ultrapassados comparar ao PC, mas toda a vida, né, foi quase sempre, né, os consoles sempre ficaram, em quesito gráfico, um pouco atrás do computador. Se for para ficar se equiparando, sempre tentar ficar igual ao computador, é mais fácil comprar o computador de uma vez, né? Então eu acho que está um pouco cedo, mas eu tô animado, sim. Eu tô animado, pela qualidade que eu tô vendo de alguns trailers, de alguns jogos, principalmente o Cyberpunk aí, mesmo sendo final de geração, acho que já dá pra ter um gostinho, assim, do máximo que essa geração oitava podia gerar, né? Ainda, né? Uhum. Iagão, então, e você? Eu tô muito animado. Opa, desculpa, você tá muito animado, desculpa, cara, achei que você tinha... Não, só finalizei falando que eu não tô tão animado, não. Pode continuar. Opa, não, beleza, mas você tá animado, você tá animado ou você não tá animado, que eu não entendi o final? Não tô tão animado, não. Tá, desculpa, eu achei que você estava animado. Iagão, e aí? Cara, sinceramente, ó, eu demorei um pouco pra comprar o Play 4, velho. Tanto que eu comprei o Play 4, eu já tinha o canal. E então, realmente, eu não aproveitei nada dessa geração atual.
Tanto que é lógico, eu nunca comprei lançamento, que tá muito caro, e tipo assim, eu só compro um jogo barato, no máximo que eu paguei no jogo foi 40 conto de Play 4. Mas, tipo assim, eu animado, sinceramente, eu não tô mais preocupado com essa nova geração, mano. Porque é mais, como é que se fala? Foi muito rápido, mano. Realmente não deu pra curtir muito a geração do Play 4 e Xbox One. Entendi. Na minha humilde e cagada opinião, que não vale nada, né? Que isso, rapaz. Não, que isso. Nossa opinião sempre vale alguma coisa, cara. Às vezes não pra quem a gente quer que ela valha, mas vale pra aquela pessoa que tá do lado. Às vezes você tá falando pro A, mas serviu pro B. Entendeu? Verdade. Bom, pessoal, depois de vocês terem dito, né, os pontos de Só mais um vocês... detalhezinho. Opa, fica à vontade. Pode falar. O detalhe, acho que ela falou de para ser mais curto também, principalmente, tanto que foi lançado em 2013, né, no final de 2013, tanto 2013, o final, e 2014 praticamente, a maioria dos jogos são remasterizações da geração da geração de PS3 e 360, por isso até parece mais curto. Porque os jogos mesmo, quando a oitava geração, só começaram lá pro fim de 2014 para 2015, né? Então por isso parece mais curto ainda. Pois é. Só isso. Bom, vou usar parte dos argumentos de vocês mesmos para falar o que eu estou pensando de tudo isso. Eu sou um cara que curte muito a sétima geração. Inclusive, pessoal, eu falei nos bastidores com os meninos que se eu falasse muito da sétima geração, para eles me darem um Hadouken. A ideia não é essa, entendeu? Mas só a título de comparação, eu acho interessante uma nova geração, mas eu concordo veemente que não era o momento de ter uma nova geração. E, pessoal, digo para vocês que estão nos assistindo, para quem já vem, para você que é mais antigo e vem do PS1, PS2, ou que seja do PS2, PS3, olha o tempo que durou, olha o acervo de jogos, coloca tudo isso na balança. E se parar para pensar, pessoal, olha o quanto de jogo assim, incrível a gente teve, principalmente do meio para o final da sétima geração. E aí nós tivemos o PS4 e o Xbox One, que mataram a sétima geração. A gente matou porque a gente teve jogo capado, tá? A gente teve aquele Dragon Age Inquisition, teve aquele, como é que é o nome do outro, que foi cagadaço. Shadow of Mordor. Isso, obrigado, Batota. Sonda de Mordor. Não, eu tenho um jogo do Godzilla aqui que, pelo amor de Deus, velho. Pois é, então. Esse do Godzilla, esse aí já é do PS4, não é? Do Play 4, esse jogo aí, o Batota falou comigo, eu até comentei com ele, que pô, eu gosto pra caramba do Godzilla, mas eu não consegui comprar, nem por R$19,90 eu não consegui comprar. Não, eu comprei porque é tudo barato mesmo, jogo ruim, da hora, né? Tipo, aí eu fui jogar e é injogável, velho. Pois é, isso é um problema, tá vendo? Mas esse caso, esses que eu tô falando pra vocês, que é o Shadow of Mordor e o Dragon Age Inquisition, da sétima, eles caparam o jogo, eles venderam o jogo na sétima geração ruim para alavancar a venda da oitava. Do Play 2 pro Play 3 fizeram isso também nos parques de jogo. Justamente. E outra, pensa naquele, como é que é o nome daquele outro jogo? Acabou de escapar da minha memória, mas deixa pra lá, já que eu não lembro, deixa pra lá pra não ficar enrolando. Mas também no Play 2, um jogo, um DVD tinha o quê? 4 GB, podendo aumentar para 8, né? Agora do Play 3 já começa a ter jogo de 20 GB, 80 GB, né? É uma diferença grande. Agora, do Play 3 pro Play 4, velho, foi sacanagem mesmo dos caras, mano. E se você levar em conta, o do Play 2 pro Play 3, a gente teve um salto gráfico grande, cara. Uma quantidade de recursos maior. Assim, tiveram jogos incríveis. Você lembra do Black? Do PS2, Black, aquele. Sensacional. Aquele jogo é sensacional. E ele é muito bem feito.
Ele é muito Muito bem bem feito. feito. Aquelas entendeu? explosões, destruição de cenário. Justamente. E era de PS2 e Xbox. Antes que o pessoal pense que não tinha para Xbox, tinha para Xbox clássico na época. Exatamente. Tá? Eu lembro que você comprou uma vez, né, Machado? Comprei, mas tive que devolver, infelizmente. Mas vou comprar de novo. Vou comprar, porque ele não funcionou no meu Xbox. Eu fiquei muito chateado. Mas enfim, não é essa a ideia. Então, pessoal, só porque eu comecei perguntando o que o pessoal esperava e eu tô alongando muito. O que eu vejo é uma repetição do que já aconteceu. PS2 pro PS3 rolou, mas em compensação a gente teve um salto gráfico grande. Do PS3 pro PS4 rolou uma capada, né? Não vou dizer nem do PS, eu vou dizer assim, da 7ª pra 8ª rolou uma capada para empurrar as vendas do PS4 e Xbox One. Lembrando que a gente teve ainda aquela carniça do Call of Duty Black Ops 3, que na 7ª geração só teve multiplayer porque, de acordo com a bênção da produtora, disse que não dava, que os consoles não aguentavam, né? Então teve isso, né? E aí, se você parar pra ver, a gente tem GTA V, Olha o GTA V. Eu ouvi uma vez uma pessoa comentando que o GTA V de PS3 e Xbox 360 era capado. Eu falei, como que o capado? O jogo é lindo. Agora, foi lançado primeiro pra eles, depois que eles remasterizaram pro Play 4. Justamente. E outra, demorou pra lançar, velho. Eu acho que ele não foi nem... Eu acho que ele não foi nem remasterizado, ele foi redesenvolvido para a 8ª geração. No entanto, que ele é muito mais bonito. Mas, pô, aí agora eu pergunto de novo para vocês. Eu já deixei a minha opinião clara, que eu acho interessante, porém eu acho que a gente está tendo uma repetição de erros. Agora eu vou deixar a pergunta para vocês. Como eu tenho um console novo, da 8ª geração, né? Um console com mais memória, mais vídeo, mais tudo, e vocês querem que o jogo rode igualzinho o da 7ª geração? É assim, é isso? Porque o que me falaram, o que eu ouvi de comentário de que o GTA é mais feio, é capado, você nota visivelmente que era fim da geração. Ué, o GTA V do Play 3 aproveitou o Play 3 ao máximo, velho. Sim. E eu acho que falta um jogo assim pro Play 4, sinceramente, mano. O que aproveita todo o hardware, tanto do Play 4 normal quanto do Play 4 Pro. Exatamente. Isso é uma falha que a gente tem dos dois lados, né? Assim, hoje, como a gente já tá no finalzinho da geração, eu acho que a gente tem alguns jogos que dão uma canseira nos consoles. Eu não vou dizer que são muitos, mas alguns, entendeu? E aí eu digo pra vocês, é o que eu falei do GTA V. GTA V, se você pegar e olhar, 7ª geração, não vou nem dizer PS3, 7ª geração. Isso. Ele é lindo. Só que é impossível você querer comparar o GTA V da 7ª com o GTA V da 8ª. O jogo tem que ser mais bonito. É obrigação dele. E o que me irrita é ver... Mas que demorou pra ser lançado, né? Isso. E o que me irrita é ver pessoas falando assim, não, que o GTA V, ele é um jogo capado na 7ª geração. Gente, ele não é capado, o jogo é lindo. Tem serrilhado? Tem, porque na 7ª geração tinha serrilhado. Muitos jogos tinham serrilhado. E mesmo então, são as coisas que você escuta, são terríveis. Tem uma geração hoje em dia que só quer saber de 4K, Full HD, 60 frames por segundo. Afe Maria. A discussão foi muito para esse lado, né? Tipo assim... Em vez de falar das qualidades dos jogos, tá falando só do gráfico. Mas, tipo assim, o jogo... Tudo bem, legal o jogo ter um gráfico bonito, ter um 60 frames, muito bom. Mas um jogo tem que ter jogabilidade, tem que ter história. Se for assim, o Play 1 não era pra ter falido a Sony. Exatamente. O tanto de jogo, pegar antes, então, os par de jogo ruim pra Mega Drive. Mega, Super. Cara, todo console. Todo console teve jogo ruim, teve jogo bom, teve jogo que ficou melhor no A e pior no B. Eu acho que não existe da época do Atari pra cá,
que não tem... Bom, o Atari não, porque o Atari era praticamente tudo primo, tudo parente, ali, Polivox, não sei o quê. Era tudo quadrado, tudo linha. Então era muito difícil de um ficar pior do que o outro. A não ser o jogo em si ser ruim, né? Aí é diferente. O jogo em si podia ser ruim. Mas questão de gráfico, não, que o gráfico desse aqui no 2600 é melhor do que no 5200. É tudo quadrado, velho. Putz, grila. Então, assim, justamente, hoje em dia existe um apelo muito grande pelo gráfico. Eu ainda acho que não precisava de 4K. Se a gente tivesse parado no 1080 e investisse mais em partícula, em detalhes, em coisas de cenário, em tudo ao redor do personagem. FPS em vez da resolução, né? Isso, eu acho que era melhor. Mas, enfim, eu não vou conseguir mudar o que já está acontecendo, né? Mas o merchan, né, fica mais legal com o cara falando 4K, né? 4K. Propaganda, né? Chama atenção, né? Justamente, pra ficar mais bonito naquela sua TV nova, pan, vai vendo. Entendeu? Mas eu não vou falar nem de TV porque não é a ideia, né, meu? Vamos voltar para o tal. Isso, eu não entendo muito de TV, bichão. Compra a minha na promoção, procuro qual que tem mais entrada USB, qual que tem. Qual que é a única coisa que eu posso falar é que a melhor época de comprar TV é depois da Copa do Mundo. Opa, fica a dica aí, pessoal, entendeu? Mas agora tem umas promoções bacanas, mas agora tem umas promoções bacanas também. Mas bom, não vou falar de promoção de TV, vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Olha só, o PS5 e Scarlet, as promessas da nova geração, as promessas de 2020. O que a gente tem visto, pessoal, é o quê? Console ultra rápido, gráficos já se fala em 8K, e provavelmente deve ser para filmes, é o que eu acredito, tá? Porque ainda não tá claro, né, se vai ser no jogo, o que eu duvido muito, ou se vai ser apenas para resolução de filme, né, para exibir filme. O brasileiro mal conseguiu comprar sua TV 4K e já estão querendo me empurrar uma trolha de 8K. Mas tudo bem, vamos lá, não é esse o pertinente. E nós temos aí cada vez jogos maiores, que levam mais tempo, que gastam mais dinheiro. E aí, pessoal, e aí? Como é que nós ficamos? O que vocês me dizem? Cara, eu vou pegar um exemplo mais recente, né, mano? Na época do Play 4 e Xbox One. O Play 4 chegou aqui custando quase 5 mil pontos, velho. Mais caro que meu Fusca, mano. Aí sim, ó. E você conseguia andar com o PS4, rapaz? Você tentou colocar gasolina nele? Não. Você acha que eu vender meu Fusca pra comprar um Play 4, mano? Não dá, mano. Eu realmente demorei pra comprar o Play 4, né? Uns 5 anos depois de lançado. Na verdade, comprei ano passado, velho. Olha, não tem nem um ano de Play 4. Mas não assim, velho. Se o Play 4 chega custando 4 mil pontos, 5 mil, imagina quanto vai chegar o Play 5, velho. Bom. Tem muita conversa aí. Tem muita conversa. Um pessoal andou falando que ia chegar a R$2.300. Eu falei, o pessoal tá esquecendo dos impostos, mas tudo bem. Os impostos. Estão fazendo conversão quase que direta. Os impostos do dólar é 4,20, né? Que antes, na época do PS3, era bem mais barato o dólar ainda. Isso. PS4. Inclusive, para quem não sabe, PS3 chegou aqui no Brasil a 10K, né? Ou seja, 10 pontos. Difícil, gente, difícil. Infelizmente, a nossa política não ajuda, os tributos que a gente tem não ajudam. Então, eu acho que quem quer ter um PS5, um Scarlet... É que o Play 3, ele veio só importado, né? A Sony só veio pro Brasil depois que a Microsoft veio, né? Pro Xbox 360. Mas mesmo assim, bichão, eu acho que... Eu lembro disso. Sei lá, se tivesse aqui no Brasil ia cair por 6 contas. Mas ainda assim, cara. Não, assim, quando a Microsoft veio pro Brasil, o Xbox One chegou a custar R$700. O novo. Isso aí era bom. O One ou 360? O 360. Tá. Eu ia falar, o One 700 conto. Aí, ó, eu pensando que ia ser o problema com a 7ª geração, mas tô vendo que o pezinho da 7ª tá contigo, hein? Entendeu?
Então, Não, é porque minha tia trabalhava na Americana, meu. Eu sempre quis um Play 3, mano. E ela falou, não, compra o Xbox, mas, tipo, o pessoal vai me matar agora, mas eu sou sonista, velho. que isso. Ó, isso aqui virou um bate-papo de revelações, até que a gente esqueceu até da oitava. A gente até esqueceu do rumor do oitavo, paramos de falar do oitavo, agora já estamos sabendo que Iago é sonista, entendeu? Ó, rapaz, isso aqui tá ficando quente. Ó, pessoal, por favor, ele é sonista, mas é um cara bacana. E ele gosta de videogame. Ele gosta de videogame no geral, mas ele prefere. Ele não é sonista. Você é sonista ou você prefere console da Sony? Porque tem diferença, né? Sonista é aquele cara vidrado. Você só olha pra Sony? Olhando assim pra minha coleçãozinha aqui, velho, eu só tenho Sony, velho. Não, mas assim, você só olha pra Sony, você desconsidera Xbox, você não... É que a Sony é mais fácil de estudar, né, mano? Então... Não. Mas, tipo assim, eu prefiro a Sony, vamos falar. Ah, não, então você prefere. É porque tem... O outro tudo... É porque tem uma diferença, porque sonista, eu diria, né, posso estar enganado, o pessoal pode comentar aí, né, mas sonista, ou cachista, tanto faz, é aquele cara que é vidrado na marca, é vidrado e não aceita a outra sempre será ruim, sempre será inferior, porque a minha sempre será melhor, né, e normalmente, não são todos, tá, mas normalmente, cachista e sonista não aceita quando se fala algo contrário à sua plataforma. Por isso que eu perguntei, você normalmente, eu não vou dizer todos, mas normalmente. Então você não é sonista. Então o pessoal desconsidera essa parte aí, tá? Foi uma revelação furada do nosso amigo. Uma fake news. Foi uma fake news que o... Fake news que eu mesmo contei de mim mesmo. Isso, foi o exposed furado do Iago, entendeu? Porque a preferência, eu também sempre deixei claro, eu tenho amigos cachistas, eu tenho alguns sonistas, tenho até alguns amigos cachistas que são um pouco mais fervorosos, e eles sempre souberam, minha preferência é PlayStation. Porém, eu gosto pra caraca do Xbox, tanto que eu tenho Xbox. Não, o Xbox One tá superioríssimo ao Play 4, né? Entendeu? Dessa semi-pulada de geração, né? Que é o Pro e o X, né? Isso, o X tá dando, né? Como diz, surra de mole. Né? Mas também eu vou jogar Sony porque eu preciso jogando Sony, né, velho? Não, sim, tudo bem. Não, eu nem te recrimino não, cara. Eu não conhecia console nenhum, Iago. Pra mim, era Mega Drive, Super Nintendo, acabou. Mais nada, né? Pra mim não existe. Então aí eu pretendo ter um dia, né? Não, eu já não quero mais. Essa história eu conversei com o Giba nos bastidores. Eu não quero mais, mas eu vou resumir. Eu tive 400 jogos de Mega Drive / Super Nintendo. Eu tive 3 Megas, 2 Supers, que é aquele Baby e o Fat. E eu perdi minha coleção por conta de dívida, eu tive que vender. Não quero mais, Iago, eu tive muito trabalho, porque eu reformei todos os cartuchos. Depois em off eu vou explicar tudo pra você, mas só pra resumir que a gente entrou no contexto, eu perdi minha coleção, eu tive muito trabalho pra montar minha coleção, e eu tomei um desgosto que você não queira saber. Então eu comecei a do PS3, aí eu conheci o PS3, e aí eu comecei ali. Então, tipo assim, não é assim, não, é porque eu preferia. É porque eu conheci o PS3, ele caiu no meu colo, eu conheci, passei a gostar e pronto. Foi que começou. Mas aí eu comecei a procurar jogos que eu não conhecia. Por exemplo, você vai achar engraçado, algumas pessoas vão achar engraçado. Eu vi algumas gameplays de Alan Wake e umas de Gears of War. Aí eu tava lá, Gears of War PS3. Aí eu, mas eu não tô achando pra comprar. Aí eu, Alan Wake PS3. Mas eu não tô achando pra comprar. Ué, por que não tem? Será que só tem mídia digital? Aí lá eu falo, mídia digital não quero. Aí só vi escrito assim, Xbox, Xbox. Eu, caraca, velho. Aí um dia ali naquele negocinho que fica à direita, que é o... que vem às vezes informação do jogo, né? Fabricante, que aparece no Google à direita da tela. Aí ele lá, plataforma, Xbox 360. Eu, Aí ele lá no textinho, exclusivo, jogo desenvolvido por não sei o que, exclusivo para a Microsoft. Aí eu conheci jogo exclusivo.
Aham. Da sétima geração. Inclusive que salva os consoles. Também. E aí, a partir daí, eu comecei a olhar pro Xbox 360. Eu comecei a olhar o Xbox, entendeu? E ele entrou no meu radar. Só que como eu já tinha começado a coleção no PS3, eu foquei no PS para depois começar o meu Xbox. Mas, bom, essa história também não... Já estamos de novo fora do contexto. Pessoal, é tanta coisa, uma coisa puxa a outra, que é difícil. Eu acho que a gente vai ter que reformular o título do vídeo para alguma coisa mais a 8ª geração. Bate-papo, tipo assim, ó, bate-papo e a 8ª geração. Entendeu? O negócio é assim, 8ª não, né? Próxima, 9ª, perdão. Entendeu? Aleatório de games. Falando de games, falando do que vai vir e do que já foi. Tipo do PlayStation 5, entendeu? lembrando o passado. Tipo um flashback, um negócio assim. Mas vamos voltar pro que está por vir. Você estava falando de PlayStation por 9 mil pontos, velho. Né? Pois é, ó. Imagina, hoje o dólar custa 4 e cacetada. Pois é. Nós temos muito mais poder de hardware. Só lembrando que algumas pessoas acreditam que, eu não digo nem que elas estão erradas, né? Que aquela coisa de quanto mais tecnologia, mais avança, mais barato fica o custo lá fora, tá? Só para frisar, lá fora fica, tá, pessoal? No Brasil não. No Brasil, primeiro chega mais caro. É só lembrar dos consoles Slims. O que aconteceu? A versão 7, vamos voltar de novo para a 7ª geração. As versões, aliás, 8ª, serve 8ª. As versões, não, 8ª não, vou usar a 7ª. As versões. Mas é porque, por exemplo, o Xbox One, ele teve uma redução de custo, mas ele teve uma pequena melhora, um pequeno aumento de performance do Xbox One Fat pro Xbox One S. E teve umas mudanças de tecnologia. Por exemplo, o S pega HDR e o Fat não. O PS4 Fat pega HDR, mas com algumas limitações. É tipo um HDR fake. Mas em compensação não teve mudança nenhuma de processamento pro Slim. Porém a antena do PS4 Slim do Wi-Fi foi atualizada. Então a gente teve umas mudanças não só de tecnologia para baratear, a gente teve também melhorias no hardware, mesmo não sendo uma coisa grotesca, né? O PS4Z, se eu não me engano, ele faz menos barulho e economiza mais energia do que o PS4 7. Justamente. Então assim, e fora isso ainda tem a questão da antena do Wi-Fi, que para quem não sabe, o pecado do 7, o maior pecado dele é a antena do Wi-Fi, cara. Só pega até... Não dá pra usar Wi-Fi nele. Cara, ele só pega aquela banda de 2 GHz. E aí, ó, pra quem gosta de ficar comparando, o Xbox One Fat já usa 2/5 GHz desde a primeira, desde o Fat, o próprio Fat, e só manteve isso no S. Por isso que eu pensei assim, não, vamos voltar para a 7ª, porque a 7ª, as mudanças que tiveram foram muito singelas, foram mais realmente economia, foi diminuir custo. Eles diminuíram o nanômetro de processador, diminuiu placa, diminuiu um bocado de coisa, até alguns recursos saíram, né? Que a gente tinha compatibilidade com a geração anterior no começo, depois não tinha, mas eu não vou nem entrar nesse ponto. Mas como o Brasil é a terra do contrário, justamente. O Slim aqui é mais caro. Justamente. E o que aconteceu lá fora? Quando chegou o Slim, que ele foi a versão reformulada, enxuta e mais barata, saiu mais cara aqui pra gente. Aqui ela chegou como uma versão nova, novo modelo, e por isso a gente pagou mais caro. Eu tenho uma pessoa que tá no Japão e ela fala, na época do Play 1, né? Ela falava que o Play 1 pequeno lá, o Baby, o Play 7, era vendido mais barato que o Play 1 tijolão, velho. Mas lá aqui é invertido, mano. O Play 1 tijolão, por ser mais antigo, não é barato. É mais barato. Não, eu acabei de me confundir. Não, mas era isso mesmo. O antigo... Não, mas tá certo, é o tijolão, PS1, tá certo. Ele é mais caro, ele é mais barato mesmo. Ele fica mais barato. E o novo, que era pra ser mais barato, fica mais caro. É isso mesmo. Você falou certo.
Justamente. Por quê? Porque é tido como a versão mais nova. Se é a mais nova, é atualizada. Se é atualizada, ela é melhor. Só que é que tá, eles refazem, eles reformulam a versão visando baratear custo. Não tornar inferior. Mas como a tecnologia avança, que é aquela história que eu falei, que as pessoas acham que a tecnologia avança, fica melhor, fica mais barato e o preço baixa. Aí eu falei, lá fora. Aqui não, aqui aumenta. Depois baixa, mas primeiro aumenta. Por quê? Porque alegam que é novo. Se é novo, é atual, é mais caro. É só um detalhe nisso aí também, é que o pessoal às vezes tá ouvindo aí o vídeo e fala, mas quem que compra videogame aqui em loja oficial aqui no Brasil? Ninguém compra, todo mundo compra em loja, em mercado paralelo, né? O mercado aí, né? Aquele mercado amarelo, pra não fazer propaganda, falando nome, né? O Traz de Fora, Traz do Paraguai, alguma coisa assim. Mas chama de mercado não era pra ser. Mas não era pra ser o certo isso, né, galera? O certo é a gente ter do preço eu comprar na loja oficial com garantia do certinho. Não é porque aqui todo mundo faz isso que virou certo, né? Não, errado isso. E ainda tem um detalhe. Mesmo no Paraguai, cara, ou comprando de quem traz e revende no amarelinho, entendeu? Mesmo assim, se você for ver, o FAT, ou a versão, vamos dizer, a versão 1, ainda vai ser mais barata do que a versão 2, porque é o novo. A regra, infelizmente, vai ficar assim. Só lá fora que não. Até a versão teste tá cara, até a versão teste, dependendo, né, se for ver só de PlayStation, cara, não tá barato não, viu? Os sets, depois de um tempo, eu me refiro mais à época de lançamento, né, mas depois de um tempo, os preços se estabilizam. Dependendo do FAT, o preço aumenta. Eu tenho exemplo do PS3. PS3... É só que o PS3, vamos lá, de novo, 7ª geração, olha eu aqui outra vez. O PS3, ele tem, nós temos aí, eu dividi em 2 versões. Retrocompatível com PS2 e não retrocompatível. Houveram 4 modelos, ou 4 séries de PS3 retrocompatível com PS2. Sendo que uma delas é até tida com um patinho feio, porque a frente do PS3, em vez de vir cromada, ela era preta. Esse console, ele era diferente porque ele tinha retro com o PS2, porém ele não tinha Wi-Fi. Eles mantiveram a retro, mas foi a única versão que não teve Wi-Fi, PS3. Pois é, Mas foi o primeirão do Japão, lá de 2006. Eu não lembro se ele é o primeiro ou foi a segunda, porque teve a primeira série, toda a primeira série, ela era retrocompatível nativa, com emulação por hardware. Depois eles fizeram a segunda série, que ela foi retrocompatível, mas emulação por software. Só que a Sony teve problema sério, porque muitos jogos não rodavam. Então ela teve que fazer várias atualizações para conseguir que ele pegasse o acervo, não vou dizer todo, mas um acervo bem maior de jogos de PS2. E essa versão, para baratear o custo, eles fizeram uma sem Wi-Fi, que é essa que a frente é preta. Cara, pensa no console. Eu gosto muito do PS3 Fat, pessoal, mas pensa no console que ficou feio, com esse com a frente preta. Pensa no negócio feio. Você tem um desse daí, meu chefão? Não, Deus é pai, entendeu? Esse aí que eu tenho não. Eu quero pegar um dia um retrocompatível com o PS2. Mas eu não, eu tô atrás desses daí também. Cara, eu já achei uns, mas tá beirando um conto, velho. Beirando um conto é duro. Um dia eu vou ter coragem de comprar. Um dia. O problema é que ele é bem arriscado, né? Por causa do problema que tinha de superaquecimento, os consoles morriam nesse modelo, né? Esse é um problema que eu tenho que descobrir como eu vou fazer. Porque assim, eu uso kit de refrigeração, desculpa interromper, Agão. Eu uso kit de refrigeração nos meus consoles. Porque quem tem asterisco tem medo, né? É verdade. E aí então meus consoles só ficam mornos. Meus consoles não esquentam. Só ficam no máximo morno. E o meu medo é comprar um console desse que já foi recondicionado. O meu medo é só esse. Assim, e pagar também, né? Pagar também dá medo, né? Pagar, o console dá medo. Mas fora isso, eu tenho medo. Foi aberto ou não, né? Oi? O problema é, então, você descobre se foi aberto ou não, né? Justamente. Porque selinho de garantia da Sony, filho, você arranja em algum lugar e cola atrás. Ou o pessoal tem jeito pra tirar com espátulazinha, faquinha, e tira sem deixar marca. Bichão, pra tudo tem um jeito. E aí o meu medo é só esse. Se eu tiver certeza que o console nunca sofreu rebene, nunca teve problema e tá funcionando, aí eu comprava outro kit de refrigeração, eu mesmo desmontava, instalava o kit de refrigeração e resolvido o problema.
Mas, Quarta-feira eu ganho na Mega Sena, eu compro um console desse que tem um Cubatão. ô, filho, ó, tá aí de entrada, hein? Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Se ganhar. Deve caber processo, hein? Se ele ganhar e não pagar. É verdade. Entendeu? Pois é, então o que acontece? Só pra parar de falar dos PS3, voltar, né? Pra gente voltar no atual. É o foco, pessoal. Tentando manter o foco, pessoal. Não, o nome do vídeo que tá tentando falar de PlayStation 5. A gente tá tentando mudar o título de novo. Tentamos falar da nova geração, né? E aí o que acontece? O que acontece, pessoal? A gente teve essas questões de compatibilidade e esse assunto veio por quê? Por causa da versão Slim. Lá fora, os Slim chegavam mais baratos. Aqui, não. Esse é o fato. Entendeu? Esse é o fato. E na geração, na oitava geração, eu usei a sétima, porque a sétima a gente só teve realmente mudança de componentes internos. Nós não tivemos, por exemplo, o PS3, quando virou o Slim, ele não mudou a placa de Wireless para uma que tinha mais recursos. Acho que teve alguns recursos de som que mudaram, se não falha a minha memória, alguns aqueles negócios internos de som, não sei o que mudou. Mas mesmo assim não são essas mudanças grotescas, eu não mudei a antena, a minha antena agora não é melhor, a minha antena é igual. Eu não mudei o leitor de Blu-ray, esse aqui não é melhor. Então assim, a gente não teve, meu processador não é mais rápido que o anterior, é igual, é tudo igual. FAT, Slim, Super Slim. E os componentes internos, que reduziram, passaram a emitir menos calor e consumir menos energia. Foi isso, gente, foi isso. Teve, assim, de recurso, houveram algumas mudanças. Eu sei que tem na listagem de áudio do PS3, se vocês olharem, tem lá. Tem uma mudança sim, mas não é uma coisa significativa. Não é algo que gere tanto impacto. Ó, do PS4, vou usar o PS4 e Xbox One agora. PS4 Plus, PS4 Fat, do PS4 Slim, nós tivemos antena de wireless melhorada e, em contrapartida, o PS4 Slim perdeu aquela saída de áudio digital. Então nós tivemos uma mudança no hardware, fora os componentes internos, com menor consumo de energia e melhor resfriamento. Xbox One, isso, Xbox One, mesma situação. Nós temos Xbox One Fat, veio quando veio o S, aí houve um aumento no processador dele, é um pouco mais rápido, o que melhorou o desempenho do console, e o HDR, porque ele veio com HDMI 2.0, e aí suportava o HDR. O PS4 Fat tem HDR? Tem, mas ele não eu não sei como explicar para vocês. A Sony conseguiu adaptar o HDR nele, mas não é legítimo, não é, sei lá, original, eu não sei nem como dizer. Eu sei que tem HDR. É nativo que fala. Sei lá, é um emulado. É um emulado de HDR que eles inventaram. E assim, dá uma melhora, mas não é tipo o HDR original, entendeu? E já aí vamos voltar para Xbox. Lá no Xbox teve HDR. O HDR lá não teve no FAT, a Microsoft preferiu não, sei lá, reformular, inventar, fazer acontecer e manteve só lá. Então nós tivemos diferença de hardware, nós tivemos o processamento alterado, tivemos troca da antena, então houveram mudanças que geram um certo impacto. E aí, só para fechar com chave de ouro, tivemos ainda os high-end da geração, PS4 Pro e Xbox One X, que são consoles sensacionais e prometeram mundos e fundos, mas já vou logo deixar aqui para todo mundo, nenhum dos dois cumpriu tudo que falou. Quem chegou mais perto, cumpriu tudo. Quem chegou mais perto do que prometeu foi o Xbox One X. E o PS4 Pro ficou um pouco mais, assim, né, lá para trás, assim, mais para baixo. Não tô falando que ele é ruim, até porque eu quero, mas ele ficou um pouco mais distante do que ele prometeu. Mas é bacana, se você curte, compra lá e seja feliz. Eu prefiro ter o meu, só não tenho dinheiro ainda, mas sou você. Então são essas mudanças aí. Tomara que até quarta ninguém tenha. Opa, eu vou torcer muito por você até quarta. E depois também vou continuar torcendo, mas enfim. Pois falando tudo isso para dizer o quê? Na geração você tem que ter os consoles em linha. O primeiro tem que ser igual ao último. O que muda tem que ser o quê? Melhoria de componente interno e não processamento, não sei o quê. Claro, a antena, eu não vou dar tanta ênfase para a antena, que
que a antena não muda o processamento, não vai mudar o desempenho do console. Vai fazer apenas que a minha conexão com a internet fique melhor. Então eu não vou nem bater muito na questão da antena. Mas os consoles em si, eles têm que ser início, meio e fim iguais, cara, entendeu? O detalhe é que as versões Slim, né, tanto do PS4 Slim quanto do Xbox One Slim, não foram só o console que atualizou, eles mudaram os controles também. Melhoraram, ambos os controles foram melhorados, né? Justamente. Corrigiram o defeito de cair os gatilhos, né, que às vezes soltava L2 R2, o analógico também, e uma bateria maior. E no caso do Xbox One, eles colocaram a entrada para fone de ouvido, né? Que antes no primeiro modelo não tinha, né? Era uma entrada diferente, né? Isso. Fone, né? Eu tenho essa aí. É isso mesmo. Você encaixa um adaptador nele para encaixar o fone. Exato. Então, até nos controles eles mudaram, né? Tiveram alterações. Né? E custa caro, viu, esse adaptador. Diga-se de passagem. Custa bem carinho. Aí, sobre a tua versão, né, Pro e X, que você falou, volta naquele detalhe que a gente estava comentando, né? De, às vezes, a sétima geração, né? Voltando de novo, mas ter acabado um pouco cedo. Porque, igual a gente estava falando, que eu comentei, por exemplo, 2013, 2014, até início de 2015, assim, foi tudo praticamente remasterizações. Não teve um grande exclusivo forte. Os exclusivos que teve naquela época no Xbox PS4 eram exclusivos que davam para ter sido lançado para PS3, 360. Então, claro, eu acho que a geração do 360 e do PS3 devia ter durado talvez até 2015. Se tivesse durado até 2015, que foi esses 2 anos que não agregou em nada praticamente aos consoles da nova geração e da oitava, se tivesse sido lançado só em 2015, talvez poderia ter lançado já essa versão Pro e a versão X. Não precisava ter existido a versão Slim e a versão 7 menos potente. Tá vendo como esse adiantamento de querer trocar de geração fez talvez que a gente tivesse perdido essa vantagem de às vezes já ter pulado direto para o PS4 Pro e para o Xbox One X. Sim, e perdido muita coisa. E eu vou fazer um adendo no que você comentou aí, aliás, eu vou fazer só um parêntese. Ó, gente, eu não tô puxando sardinha pra ninguém, só pra deixar isso claro. Quando o Batota falou que o começo da geração foi fraco especialmente o PS4. O Xbox One teve um começo de geração um pouco mais sortido, mais recheado, tá? Depois houve um equilíbrio e depois a PlayStation acabou lançando mais jogos, né? Começou a lançar mais jogos, quando eu digo mais jogos, seriam exclusivos, que jogos saíram jogos de N desenvolvedoras, tá? Mas no começo de geração, a Microsoft chegou com o pé na frente com relação aos jogos, tá? Dito isso, vamos de novo. Rolling back day, voltar para a 7ª geração. Entendeu? Eita, a gente tem que trabalhar um nome bacana para essa live, viu? Ou live, ou outro, já tá até para esse vídeo. A 7ª geração, eu concordo plenamente, ela faleceu precocemente. Os consoles, tanto o Iago quanto o Giba, e vocês que estão vendo o vídeo ou ouvindo, que às vezes você pode estar só ouvindo porque não tem como ver, se você viveu a 7ª geração, você vai lembrar que o começo dela para a Sony foi um pesadelo, porque o 360 veio com arquitetura bacana, fácil de trabalhar, tá? E ele chegou, a galera desenvolvia para ele, o jogo saía sensacional. Nossa, pessoal, vai dar um assunto para outro vídeo, velho. Eu não vou nem entrar em detalhes, só vou resumir. O PS3 chegou prometendo mundos e fundos, não tô dizendo que o console é ruim. É de 2006, né? Chegou ainda depois, isso. E ele chegou com Blu-ray, uma porrada de coisa. A arquitetura dele é do processador do Cell. E o que aconteceu? Só que a arquitetura dele, por ser diferente, inovadora, e o Scambau 4, era um baita de um console. Mas quem que sabia mexer naquilo? Ninguém, velho. Então... Não, e tipo assim, o Play 2 reinava naquela época, mano. Pois é. Por isso que a geração do Play 2 que ofuscou o Play 3. Sim. O Play 3 só começou a Sony só começou a investir direito no Play 3 quando a Microsoft lançou o 360. Não, então, mas aí tem uma ressalva aí, porque foi ao contrário, cara. Foi o 360, ele saiu primeiro. Isso. Ele começou primeiro. A Sony começou a investir mais no PS3 quando ela começou a levar a surra de mole.
entendeu? Ela tava com salto alto, né? Porque ela Isso. rei no PS1, rei no PS2, tudo, qualquer coisa que eu entregar no PS3, eles vão comprar e vai ficar por isso mesmo. Isso. Lançava jogo do Play 2 pro Play 3 também. Não Sim, isso aí sim. Aí, o que aconteceu? Ninguém sabia usar o PS3, velho. E detalhe, o PS3 saiu custando $600, lembra? Ele, até lá fora, ele era uma fortuna. Ou seja, olha como foi a coisa. Vendas em baixa, o console problemático, porque o pessoal, mesmo com kit de desenvolvimento que a Sony lançou, o pessoal tinha dificuldade para trabalhar. Outra, o console esquentava muito, tinha um problema com a temperatura e dava pau. Olha a quantidade de coisa contra. Aí a Sony teve que começar a correr atrás do prejuízo. Aí você imagina, aliás, você não, vocês, todos nós, uma empresa que lançou, ela foi líder na geração passada, PS2 ela arrebentou, e então para ela, aí veio o salto alto, justamente, PS1 também, aí veio o salto alto, o que eu fizer, todo mundo vai comprar, a concorrente não importa, porque, como é que foi que disseram? A geração só começa quando sai um PlayStation, não foi essa frase que falaram? Foi essa frase, a geração só começa quando sai um PlayStation. Então, para resumir a novela, quase quebrou as pernas, porque não conseguia vender direito, teve que baixar preço, teve que reformular console, aí começou a correr atrás, aí melhorou o kit de desenvolvimento, até um nível que os desenvolvedores conseguiram trabalhar melhor e conseguiram explorar, aí sim, explorar o console, e nesse meio tempo, você imagina, você é um usuário comum. Pensa vocês que estão aí escutando o vídeo, ou vendo, né? Pensa você é um usuário comum, você chegou numa loja, você tem o Xbox 360, que já está no mercado, e ele tem vários jogos, multi e exclusivos. E aí você tem o PS3, só que o 360 tá, vamos dizer aqui, sei lá, hipoteticamente R$500. E o PS3 tá uns 500, vou colocar aqui R$750. Só que você vai ver aqui deixa eu pensar num jogo mais pro início de geração, o Azura. Não, Azura não, acho que Azura Azura não é exclusivo. Você tem o Azura, e quando você olha, você vê assim, cara, mas aqui no 360 parece que tá mais bonito. Mas esse aqui não é melhor? Ou é mais caro? Esse aqui não é da Sony? Esse aqui... Ué, mas aí, o que você vai fazer? Se você não tem uma bagagem, por exemplo, eu não vim do PS2, eu não vim do PS1, é a primeira vez que eu tô comprando um videogame. Cara, o que você vai escolher? 360. É lógico. É fácil. Entendeu? O jogo é mais barato. Não muito, né? Porque agora que eu lembrei, tem a questão do lançamento e era um pouco mais caro o PlayStation. O 360 aqui no Brasil tinha pirataria também. Ainda tem essa. Entendeu? Mas eu nem tô considerando a pirataria, eu tô considerando isso aí na loja. Entendeu? Aí, ou seja, a Sony tava com o pé na jaca, filho. De tão lascada que ela tava. Então, do meio da geração para trás, praticamente o meio, ali perto do meio, que ela conseguiu alinhar e lançou uma porrada de exclusivos de peso. Ela começou a investir, correr atrás do prejuízo. Isso, mas até lá ela queimou muito dinheiro, ela perdeu muito. Então, assim, para resumir, pessoal, o que acontece? A gente teve anos aí, os consoles, no caso o 360 ele já estava sendo bem explorado. Porém, começo de geração, todo mundo tem aquela coisa, está aprendendo aí no que pode fazer, até aonde pode ir no console. Então, se parar e pensar nisso, o começo de geração foi meio mole para os dois. Porém, o mesmo jogo que saía no Xbox ficava mais bonito. Não que no PS3 fosse feio, mas no Xbox estava mais bonito. Bayonetta é um exemplo. Se vocês procurarem a tal das notas, né, as qualificações, sei lá, acho que era 7.6, era 7.8 no Xbox 360, e no PS3 era 7.0, 7.1, tinha uma diferença na nota. E é o mesmo jogo, só que é porque o do PS3 tinha uma perda de qualidade gráfica. Então, essa geração aconteceu isso na época do PS4 frente com o Xbox One, que tinha mais nota, e depois inverteu agora no final, porque o Xbox One X recebe a nota melhor daqui do PS4. Justamente. Mas então, eu coloquei todo esse contexto pra quê, pessoal? Pra vocês entenderem o quê? Que o console, bom, primeiro, tem que ser início, meio e fim. Não adianta você, às vezes, querer fazer tanta coisa
e não usar. E o ponto principal, que é o que a gente estava conversando. Quando chegamos do meio, mais ou menos, pro final, tanto o Xbox 360 quanto o PS3 já estavam maduros. As desenvolvedoras já estavam sabendo trabalhar muito bem com os consoles. E eles desenvolveram muitos jogos maneiros. Ó, tem aquele Mafia 2, tem o... Como é o nome daquele outro que eu esqueci agora? Daquele que é aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio. Max Payne 3. Cara, olha que jogo sensacional, Max Payne, velho. Olha o gráfico daquilo. O PlayStation 2013 recebeu o The Last of Us, cara. Pois é, cara. The Last of Us foi 2013, o último ano dele. Quando saiu pra É que, na verdade, o Play 3 mesmo foi que acabou quando lançou o GTA V, mano. Entendeu? Você vê, olha, e olha quanto, ó, se a gente parar, o GTA 4, que o pessoal muitos reclamam dele, porque ele é meio... O GTA V, tinha uma versão do Xbox One, eu tô falando One de novo, tinha uma versão do Xbox 360 que tinha só 4 GB de HD. Ah, sim. Aí precisava de armazenamento externo para poder instalar. Isso. E outra, esse Xbox aí não rodava direito o GTA V. Quando lançou o GTA V, vinha com 2 discos, velho. É porque eles usavam. E o outro pra jogar. Isso, é porque eles usavam DVD de dupla camada. Aí, o meu, eu tenho o Xbox 360E. Ele, comparado com o PS3, seria o Super Slim. Eu tenho ele que vem com uma memória interna de 4 GB, só que você pode expandir, você pode colocar um HD dentro dele ou um HD externo. No meu caso, eu uso um HD externo. E aí... Depois fiquei sabendo que esse Xbox 360 só foi lançado em países emergentes, tipo Brasil, Índia e outros países aí, por aí. Então, ele... Mas ainda assim, cara... Mas ainda assim, mesmo ele tendo vindo só com 4 GB de memória interna, o restante era igual. Foi realmente para diminuir custo, entendeu? Mas assim, valeu a pena? Valeu. Porque você comprava um HD externo, metia lá e usava. É o que eu faço hoje. Por exemplo, meus jogos são todos instalados no meu 360. Mas é tudo, na hora que ele pergunta, né? Onde você quer instalar? Aí eu pego e coloco HD externo, tudo no HD externo. Então assim, pessoal, só para fechar essa parte, nós tivemos uma geração... Acabou essa do PS3 360, podia instalar, quase não ocupava nada de espaço do HD. Agora hoje, tudo vai tudo no HD lá. São muitos gigas. Então o que acontece, pessoal? A gente teve aí uma geração de meio para final com excelentes jogos. Nós vimos jogos incríveis nascendo na 7ª geração. Aí começamos a 8ª, precocemente, porque se desse mais 2 anos ou 3 no máximo para a 7ª geração, ia dar tempo para amadurecer melhor a 8ª, fora que a gente ainda tem jogos. Isso. Fora que a gente ia ter jogos. Nossa, eu nem imagino, cara, que tipo de jogo a gente teria mais no 360 e no PS3 se tivesse mais alguns anos. Porque dava para fazer ainda alguns jogos bem bacanas, entendeu? E aí, nesse meio tempo, a Sony trabalharia melhor o seu PS4, a Microsoft a mesma coisa. Se duvidar, é que nem o Batata falou, podia de repente eles já começaram a amadurecer a ideia do Pro e do X, entendeu? Direto, né? Ou mesmo que não fizesse o Pro e o X, mas fizesse uma versão melhor do PS4 e do Xbox One, já no começo da geração, e que já evitasse nascer o Pro e o X, entendeu? Exatamente, isso que eu penso. E eu acho que tá acontecendo de novo, né? Mas... Com certeza. Acabou que a gente praticamente não falou de PS5 e Scarlet, não é verdade? Mas, realmente, a gente vai ter que trabalhar isso. E aí eu vou falar pra gente tentar agora acelerar, porque o nosso vídeo vai ficar longo. Até sugiro que nós tentemos dividir em partes, eu não sei como é que a gente pode fazer. Uma hora, 15. Porque provavelmente as pessoas vão acabar não assistindo, né, meus queridos? Se tiver alguém ainda aí ouvindo, né, essa altura do campeonato. Realmente é um bate-papo, pessoal. É um bate-papo sobre
Então, podcast foi na playlist e vai ouvindo, mano. Exato. Você recomenda a pessoa só ouvir e vai fazendo outras coisas. Isso. Não assistir não, que não vai ter nada demais. Vai ser só imagem de algum gameplay, alguma coisa. Não perde nada. Mas... Concordo. Inclusive, pessoal, a ideia realmente é um bate-papo. A ideia é falar sobre a 8ª geração, mas muita coisa... 8ª não. A nova geração, a 9ª. A ideia é falar da 9ª, mas acaba que tudo puxa a gente para a 8ª e para a 7ª. Por exemplo, agora a gente vai alinhar aqui nessa parte da live, vamos tentar manter a linha direto para a nova geração. A live de novo. Para de novo, para mudança de título, né? E aí o que acontece? Por exemplo, olha só, pessoal, hoje nós temos nas gerações que se passaram na nossa, um controle custa muito caro, tá? Então eu vou começar falando do controle da nova geração. O Scarlet, né, que é o console da Microsoft, ainda não tem muitas informações, mas acredito que ele não deva fugir muito do que é hoje o controle do Xbox One. E já foi dito que o controle do Xbox One funcionará no Scarlet, o que eu acho muito bacana. Eu posso comprar um controle mais barato e usar um console mais novo. Agora o PS4 está prometendo mundos e fundos com controle. A tela de display, vai ter motorzinho nos botões, tudo, que você vai sentir lá a pressão, a force feedback, né? Esse nome bonito. Tudo isso. Que no Switch o Rumble lá, né? Isso. Vai ter esses Rumble, só que distribuídos de outra forma, com uma tecnologia mais nova, que vai... Se você anda no tipo de terreno, vai estar assim. Se você anda não sei o que, vai estar assado. Legal, gente, legal. Agora, meus queridos, tanto que estão participando comigo aqui agora do vídeo, quanto meus queridos que estão ouvindo, se estiverem ouvindo. Quanto vai custar isso? Eu sei que as pessoas devem pensar assim, não, mas se eu vou comprar, não vou pensar no custo. Como que você não pensa no custo? Se quebrar o controle, você vai jogar com o quê? Com a testa? Não tem como você não pensar no custo. Não tem como. No Brasil é complicado mesmo, velho. Porque às vezes o controle lá fora custa só $10, aqui vende por 500, aí isso é mano. Pois é, cara. Aí eu digo pra vocês, eu vi numa promoção recentemente um controle de PS4, R$202. Então... Cara, 200 conto no controle, velho. E isso esse controle que a gente tem hoje. O do Xbox One tá na mesma faixa, 200 e pouco, 220, 230. Aí eu pergunto pra vocês, esse controle, e que já tem X anos aí no mercado, quanto vocês acham que vai custar um controle de PS5, se vier com display, do jeito que eles estão falando, com todos esses sensores? Pois é, cara, como é que a gente vai... As pessoas vão ter que comprar um videogame e só vão poder ter um controle? Se comprar um segundo vai ser difícil. Vai ter que financiar o segundo controle. Ganhando na Mega Sena vai dar pra comprar o controle. Vai não, filho. Vai ter que financiar o controle. Vai ter que dividir o controle em 3 anos. 36 parcelas o controle pra pagar. Você fala um defeito, né? E justamente, e aí vem outro ponto. E se der defeito? Então, eu sei que a gente fala, brinca, ri, eu falei do negócio da testa, mas, gente, é pra parar pra pensar. Não. Entendeu? Não é nem vocês aqui que estão comigo. Assim, o pessoal que tá escutando a gente, ele faz uma zoação, mas, cara, tem que parar pra pensar. Mas aí eu tenho o console também pode quebrar. Se o console quebrar, vocês estão lascados, entendeu? Eu também tô lascado. Se meu PS4 der problema, eu tô lascado. Que nem o Bacota falou, meu. Se comprar numa loja autorizada, numa oficial da Sony ou da Microsoft, beleza, sem problema. Leva lá, o cara conserta, dá outro. Agora experimenta no mercado cinza. Então... Alguns trocam, né? Eu não vou falar mal dos caras, porque tem uns que trocam. Sim. Mas não são todos. E aí? Que algumas vezes a gente pega até usado, né? Então como é que faz? Justamente, como é que faz, cara? Então, tudo isso, eu acho que a gente tem que pensar, gente. Eu comecei pelo controle, porque acho que é a menor das coisas que tem. Mas olha, para e pensa. Dizem que vai ter display. Aí, qual a função do display? Dizem que é para passar algumas informações do jogo para você que vai acompanhar por ali, fora a utilização. Eu não sei se vai ser igual hoje ao que a gente tem no PS4. Mas se for igual, e se aquele troço estragar? Se esse display estragar? Vocês acham que vai custar o quê? R$25? R$30 um display? Nesse quesito, o Batota sabe mais que nós. Ele tem um Wii U, não?
Então tem isso, pra você ver. O Wii U, poucos jogos eles têm o funcionalidade na tela, normalmente é só, tipo, tem algum jogo que é legalzinho, que tem um mapa ali e tal, que você ganha pra tela. Só que se aquilo lá você estragar, o Wii U é pior ainda, porque no caso do Wii U, se você tivesse o gamepad estragado, você não consegue jogar. Porque pra ligar o Wii U ou jogar outro jogo, mesmo se você tiver um Pro Controller, você tem que estar com o pad ligado. Se você não tiver ligado, você não consegue jogar. Olha só que beleza. Maneiríssimo. Olha aí. Então, por exemplo, você quer jogar o Wii U com o Pro, não quer usar o pad. Só que você tem que manter o pad ligado, senão você não consegue jogar com o Pro, com o outro controle. Olha Sensacional, não tem nem o que falar. Então, pessoal, pensem nisso. O controle, cara, controle, gente, é um controle. Ele tem que ser bom? Eu concordo que ele tem que ser bom. Mas tem coisas que às vezes não cabem. Tem coisas que não cabem. Mas enfim, o controle já está em fase até de produção, se duvidar, né? E não adianta eu reclamar para vocês ou falar. Final do ano que vem, então a gente está há 1 ano do lançamento, vamos dizer assim, né? Pois é, então já está nas vias de fato já, entendeu? Qualquer mudança agora que tenha deve ser pequena, não deve ser muito grande, porque já deve estar em teste. Então temos esse problema. Vamos à segunda situação, PS5 e nesse caso o Scarlet, gente, quando for algum ponto crítico, a gente comenta, mas quando não for, vou usar mais o PS5 como referência, porque é o que tem mais saído no mercado, tá? O processador, pessoal, do PS5 e do Scarlet, nesse caso, são semelhantes. Nós vamos ter aí, como é que é o nome mesmo, gente? O Batata, lembra aí, Iago? O nome que eu falei pra vocês não é HDR, não, Vamos ter Ray Tracing, né? De acordo com o que diz, vamos ter Ray Tracing. Tá meio abafado o som. Calma aí, corta aí. O seu áudio tá um pouquinho, piorou um pouquinho o seu áudio, eu acho. Opa, melhorou? Melhorou. Beleza, desculpa aí, pessoal. Então vamos ter Ray Tracing. Inclusive, cogita-se que vai ser por hardware, não vai ser por software. No PS4. Por enquanto só tá na cogitação. Xbox vai ter também, no PS5, obrigado. O Xbox também vai ter. Então eles têm processadores, tanto a GPU quanto a CPU, e agora tem o Ray Tracing. Todos eles têm recursos semelhantes. GPU, que você está falando agora, nos bastidores você falou lá que os caras estavam rodando o Homem-Aranha de Play 4 no Play 5, velho. Isso. Pessoal, acho que até usaram o Ray Tracing, acho, dele, acho. Não lembro. O que acontece, pessoal? Nos bastidores, a gente conversou aqui, e a gente vai tentar falar de uma forma mais curta. Mas eu acho que todo mundo viu o teste que foi feito com o Spider-Man. Eu quero que vocês entendam que eu não estou desmerecendo, pessoal, o PS5. De forma nenhuma. É um console que parece ser sensacional. Porém, olha, eu vou dizer sacanagem. Olha a sacanagem do teste que foi feito. Eu tenho um jogo que ele foi programado para trabalhar em cima de um tipo de hardware, o PS4. Ou seja, o processador tem tal limite, tem tal capacidade, tem memória RAM. Isso. Eu produzi um jogo para rodar naquela arquitetura, para aquele tipo de configuração, mesmo que seja usando 100% dela, mas para ela. Aí eu pego um outro console bem mais potente, com muito mais poder de processamento, com com HD estupidamente mais rápido, tá? Mas aí mas espera aí, Machado. Você esqueceu? Foi no PS4 Pro. Ô, meu filho, não faz isso com você, não se engana. Olha, eles colocaram SSD no PS4 Pro, que você ganha desempenho. Legal, mas o PS4 Pro ainda está muito longe do PS5. A gente tem um console bombástico no PS5 e eu estou rodando um jogo que foi feito para PS4. Vamos ver, PS4 Pro. Pronto, eu desenvolvi para trabalhar com todo o potencial do PS4 Pro. Opa! A polícia chegando aqui. Cena de filme de terror. Eu achei que eu atirei nisso.
Agora foi cena de filme de terror, hein? Isso aí. Aqui, quando a pessoa tá concentrada naquele momento, de repente. A porta aparece. A porta abre. Entendeu? Tá demais. Aí sim, até momentos de terror no nosso vídeo nós temos, entendeu? Então o que acontece? Se vocês pararem pra pensar, voltando aqui à questão, foi uma sacanagem. Eu quero mostrar o desempenho, beleza, eu entendo. Mas aí, pensem só, o jogo foi construído, a base de dados do jogo, vamos colocar assim, a base de dados, ela foi construída para um determinado hardware. É lógico que se eu rodar num hardware superior, ela vai trabalhar mais rápido. Isso é óbvio, gente. Mas aí vai ter gente, às vezes, no vídeo falar, ai, Machado, mas não tem jogo de PS5 ainda. Como é que eles vão mostrar o desempenho se não tem outro jogo pra testar além de PS4? Concordo. Eu concordo, não tem. Não tem. Mas por que o Cyberpunk tá no protótipo ainda, talvez não desse pra rodar com todos os specs, com todas as funcionalidades e tal. E aí vem o último ponto que eu ia finalizar. Vocês pensem, o jogo do PS4, a pessoa desenvolveu, a equipe desenvolveu com N tipo de recursos. O PS5 vai ter mais recursos. Então eu não estou explorando o potencial do console todo, entendeu? Então vai ser muito mais fácil para ele trabalhar com aquilo. Fora a questão do SSD modificado da Sony. Então, se eu não me engano, eles testaram o Gran Turismo também, com aquele sensor dos controles que a gente estava comentando lá do Rumble, lá que dá a diferença do terreno, foi testar no Gran Turismo também. Sim, eu ouvi falar. Que até o repórter falou que sentia até o controle, fazia ele sentir quando estava saindo da pista, passando por cima da zebra da pista, assim, o controle tremia de forma diferente, que fazia ele ter a sensação que estava saindo, assim, um negócio meio louco lá. Bacana, eu penso ainda penso no preço, mas bacana. Exato. Não deixa de ser bacana. Eu acho que é bem-vindo. Tem certas coisas que você tem que ver como vai fazer isso. A tela eu acho desnecessária, não precisa até a tela. Esse Rumble até é legal, mas por exemplo, pra que uma tela no controle? Eu ainda não sei como vai funcionar. Isso aí é o que dizem que vai ter um display. É tudo rumor, né, pessoal? É tudo rumor ainda, né? A Sony vive copiando a Nintendo. Ixi. Tem isso também. Entendeu? O cara agora há pouco o cara era meio sonista, agora já tá atacando a Sony. Olha aí, virou nintendista, né? Virou nintendista, entendeu? Pois é, então olha a situação que vai ser. Esse teste, não estou dizendo que é falso, não estou dizendo que foi manipulado, nada disso. Eu só estou dizendo que as condições favoreciam o PS4 levar uma surra. E nem estou dizendo que foi uma surra. Ele trabalhou bem, ele fez no tempo dele, com o SSD, né? E o outro foi muito rápido, porque ele é muito melhor e o HD é diferente. É meio igual você falou sobre o GTA V da 7 da oitava geração. Obviamente, o GTA da oitava geração tem a obrigação de ser melhor que o da 7. Então, obviamente, o Spider-Man tem a obrigação de rodar melhor no PS5 do que no PS4, né? Não tem lógica no disso. Concordo plenamente. Entendeu? Então, pessoal, é isso que eu quero colocar. Esse teste, porque tá todo mundo deslumbrado com a velocidade. Gente, pelo amor de Deus, ele tinha que ser mais rápido. Era obrigação. Além de ser retrocompatível, né? Porque praticamente vai ser retrocompatível. Tem outra coisa que a gente vai entrar aqui, né? Então tem que rodar bem mesmo, né? Com certeza. Entendeu? Então, pessoal, agora a gente vai. O pessoal que eu digo não são vocês, não. São o pessoal que está ouvindo, assistindo, se ainda houver alguma viva alma aí. Né? Pessoal, a gente tá tentando encurtar, a gente tá tentando diminuir, mas é porque tem assunto que puxa e infelizmente fica difícil cortar. Mas vamos lá. É verdade. Bom, falou-se da retrocompatibilidade agora, né? Falou do Spider-Man, mas é um assunto que a gente também tem em pauta, que é a retrocompatibilidade. Só fazer um asterisco ali, que a gente falou do Ray Tracing. Às vezes alguma pessoa não sabe o que é o Ray Tracing. Só dar uma explicadinha rápida. Ray Tracing, pessoal, é como se fosse tipo, a iluminação do jogo, assim, porque hoje em dia, antigamente, né, os programadores, eles tinham que programar a iluminação, porque não existia uma iluminação certa assim, no jogo. Né? Eles tinham que digitar, fazer um jeito que a sombra e a luz se comportavam, tá? Então dava um trabalho do caramba, e às vezes não ficava perfeito. Agora com o Ray Tracing, não. O Ray Tracing é um processador mesmo que vai calcular como a luz e as sombras vão reagir no ambiente do jogo. Então, o que faz? Vai fazer ser mais realista, tanto sombra quanto a iluminação, e vai diminuir o trabalho dos programadores, né? Que eles vão precisar ter que se preocupar
preocupar com a programação dessa iluminação, que eles vão poder concentrar em outra coisa. Resumindo, é mais ou menos isso. Isso, vai haver o ponto de luz, né? E aí o Ray Tracing vai trabalhar com da onde a direção do ponto de luz. Vários cálculos, isso, exatamente. Ele vai simular como se fosse uma luz de verdade. A luz da sombra da vida real. E aí, né, aí inclui o os programador fica reflexos, mais né? tranquilo. Isso inclui também os reflexos. Quando ele fala luz, pessoal, é luz e reflexo. Isso, exato. Eu vi até um vídeo sim, que o pessoal, eu não gosto também muito, mas foi de Minecraft. Eu vi uns vídeos funcionando no Ray Tracing no Minecraft. Cara, até o Minecraft, aquele gráfico, a água dele ficou impressionante, ficou bonita a água batendo o sol batendo na água, assim, na parte de baixo, parecia real mesmo, né? Tipo, no Minecraft, você tá vendo? Ó, pessoal, eu levei a sério tudo que o Batota falou, até ele falar do Minecraft. Aí, essa parte, a minha mente já apagou, eu não ouvi, e eu pulei direto pro final. Eu falei disso porque eu sei que você é um verdadeiro fã assíduo do Minecraft, até por isso que eu usei ele como exemplo. Eu tenho até uma blusinha minha verdinha com os quadradinhos, com aquele bicho que eu esqueci o nome. Eu não lembro. Depois eu descubro o nome e falo. Então, pessoal, temos aí, obrigado aí, Batata. Realmente foi bom ter falado do Ray Tracing. Eu acho que muita gente está acostumada com o termo, mas às vezes não sabe nem o que é, só sabe que é uma tecnologia nova. E aí, mas foi legal aí, valeu aí esse asterisco, né, que você colocou. E pessoal, a gente está aqui, ó, vem aí o HD. A gente falou da questão do teste, e aí agora caímos pro HD, porque não é só a questão do jogo ser processado pelo PS5. Tem o tráfego dos dados que passa pelo HD dele, que é o diferencial que a Sony fez. E aí a gente cai de novo num problema, porque conforme eu acredito que muitos de vocês já viram, e não é nada verídico ainda, não está confirmado. Verídico não é confirmado ainda, são rumores, mas vai usar um cartridge, um cartucho. Tipo semelhante para quem viveu PS1, PS2 ao cartão de memória, só que nesse caso fisicamente é bem maior e o armazenamento também. E se for eu esqueci o nome que se dá, quando é proprietário, né? Proprietário da Sony, lascou. Vocês parem para pensar. A gente não vai ter a oportunidade de fazer o que a gente faz hoje no Xbox One, e no PS4, e no 360, e no PS3. É pegar, desmontar, compra o nosso HDzinho mecânico e coloca lá. De qualquer marca, de qualquer lugar. Isso, a única coisa que tem que ser respeitada é porque tem que ser SATA 3. Os limites, né? E o limite do tamanho. Isso, o tamanho físico, isso. Tem que ser que normalmente é o tamanho padrão, que é um ou outro que é um pouco mais espesso, mas acho que é mais difícil você pegar um espesso do que você achar. Tem o HDzinho, você coloca lá e roda. Você tem a opção de colocar um SSD, se você puder pagar por um SSD grande, você pode colocar também. Com isso, se isso realmente se confirmar, é o que tem se assim, como vou dizer assim, está muito firme no mercado esse rumor do cartridge. Inclusive dizem que isso vai ajudar a baratear o custo do PS5 console, entendeu? Porque você vai vir, provavelmente deve vir com 1 tera interno e não deve ser removível, eu acredito que vai ser fixo. O cartridge vai ser inserido, você podendo comprar com mais 1 tera, mais 2 teras e mais 3 teras. Isso, até 3. Dizem que vai ter essas 3 versões, né? De 1 tera, 2 teras e 3 teras. Pois é, e aí, mas vocês pensam no custo disso? Como é que vai ser? Porque o SSD é caro. Vocês imaginam o HD proprietário? Proprietário, né? Ainda mais pra quem, não sei se vocês não conhecem tanto o Vita, já que é um console, né, que não fez muito sucesso. O Vita já tem muito. E o PSP, o pessoal conhece mais. O PSP também teve isso. Tinha um cartão proprietário da Sony. Por exemplo, um cartão de 16 GB, que eu estava falando antes no bastidor, um cartão de 16 GB do PlayStation Vita, custa quase R$200. Enquanto o cartão de 16 GB de micro SD, você vai ver quanto custa. Você acha que é 20. 15, 30 reais no máximo. E o da Sony é quase 200. Olha a disparidade do valor. Só porque é proprietário da Sony. Deus me livre. E é diferente. E a Sony inventa aquela desculpa, né? Falar, não, aqui esse daqui tem uma velocidade de processamento melhor, não sei o que. Com certeza, se isso for confirmado o SSD proprietário, eles vão dar a mesma desculpa. Falar, não, porque nosso SSD, especialmente o PS5, vai fazer ele rodar melhor, não sei o que. E deixar um SSD normal, papapá, não ia funcionar tal coisa, tal certo, por isso a gente vai fazer proprietário. Pode ter certeza que se for proprietário, eles vão usar essa desculpa para ser proprietário. Mas eu nem digo que seja mentira. Porque eles já fizeram, inclusive eu acredito que os testes que eles fizeram foi justamente para mostrar
que o HD deles é melhor. Exato. Entendeu? Certeza. Mas... A gente pode falar certeza porque é um rumor, mas eu acredito que está caminhando para isso. Então, não, o SSD é mais rápido, tá? Mas é porque é o nosso, não é SSD comum. Né? Então você não vai poder trocar SSD comum, você tem que comprar um nosso que é mais caro. Pois é, aí vem a coisa. Pô, eu quero ter opções, cara. Eu quero ter opções. Porque comprar um dispositivo pro proprietário, um add-on, né? Um recurso proprietário de uma empresa é muito caro. Muito caro ou caro, vamos colocar assim, que a gente não sabe ainda o preço. Agora, eu quero ter opção. Por exemplo, se você me falasse assim, a memória interna vai vir 1 tera, padrão de fábrica, você não tem como remover, tá lá, fixo. Porém, você tem a opção de usar o nosso HD proprietário, que vem com nossos recursos, nossa modificação, beleza. Ou então, uma coisa que eu pensei e falei com um amigo, foi fazer uma case. Por exemplo, hoje a gente tem case para HD externo. Seria igualzinho ao que eles estão fazendo. Mas ao invés de ser fechada, ela seria uma portinha onde seria aberta, a pessoa iria colocar o HD dela, seja SSD ou mecânico, e aí o que ia acontecer? Haveria a plaquinha dentro, onde ele iria encaixar, e ali haveria memória cache, haveria todos os recursos que fossem necessários para acelerar o tráfego dos dados. Claro, não iria ficar igual um HD proprietário, não ia ser igualzinho, a velocidade ia ser inferior. Porém, isso já daria um boost na velocidade do HD. Mas já tá dando ideia pra pessoa que quer piratear o PS5, o HD do PS5, fazendo a versão pirata dele. Aí, ó. La garantia, sou Joe. Os gringos criam brasileiro. Cada pista, né, mano? Pronto aí. Mas falando sério, porque assim, eu acho que nem pior que pra piratear isso, acho que não teria jeito, porque teria que ser de alta qualidade, saca? Porque senão não ia dar certo. Teria que ser um negócio realmente bem feito. Porque primeiro o encaixe vai ter que funcionar perfeito. A taxa de transferência tinha que ser muito alta. Porque... Tem que ser igual a que o console tá recebendo. Ou muito próxima. Porque quando eu falei da opção, cara, eu não gosto de ter load longo. Não vou mentir. Mas se eu tiver... Ninguém gosta, né? Se eu for pagar R$600 pra ter... 600 não, vou ficar aí. 600 conto pra ter 1 tera. Sendo que eu posso pagar R$150 pra ter 1 tera, mas que eu vou ter loading, eu prefiro ter loading. Sério, eu prefiro ter loading. Porque sai mais barato. E aí que eu tô ficando... Ele tem que trabalhar o preço, né? Ele tem que trabalhar o preço disso. Justamente. E aí a gente tá ficando sem opção. E nesse lado aí, pelo menos até o presente momento, eu vejo que o Xbox tá tendo uma vantagem. Por que ele tá tendo uma vantagem? Porque pelo que eu li, pelo que eu andei vendo, ele vai ter... Você vai usar um HD, porém ele vai ter um recurso em que ele vai usar a memória para acelerar a leitura dos dados no disco. Não vai ficar igual a velocidade do HD proprietário da Sony, mas vai aumentar muito a velocidade original do disco, de acesso aos dados, né, vamos colocar assim. Então, isso vai diminuir muito o load. Porém, eu vou poder usar um HD. Provavelmente ele só vai trabalhar com SSD. Essa parte me deixa triste. Porém, só de eu ter a opção de comprar um SSD e não ter que ser proprietário, pode ser da Samsung, pode ser da Toshiba, pode ser da Hitachi, enfim, qualquer outra marca. Isso. Eu tenho opção diferente da Sony se for HD proprietário, tá? Eu espero que a Microsoft ainda me permita usar HD mecânico. Eu espero, mas sinceramente eu duvido. Infelizmente é a tendência. A taxa de transferência do HD mecânico é muito mais baixa. E ainda bem que, pelos rumores que a gente tá vendo, ainda bem que a Microsoft parece que não vai usar aquele negócio de lançar um Xbox só de versão digital, né? Isso aí também era outra coisa que eu tava bem preocupado, né? Que a gente tinha comentado sobre a próxima geração. De não ter mais mídia física, né? Só jogo digitalmente. Eu vou jogar a pulga, né? Eu vou jogar a pulga pra deixar pra uma próxima, mas a próxima geração, vou deixar bem claro. Vou deixar separado outro vídeo que a gente vai falar bastante sobre essa parte digital, eu acho que talvez até. De forma extremamente resumida, a próxima geração, a nona, vai definir se nós vamos ter ou não mídia física na 10ª. É ela quem vai definir. Porque o streaming vai vir forte agora. Mas se parar pra pensar, o Play 5 já disse que vai ter retrocompatibilidade com o Play 4.
Uhum. Ele já Então- vai ter um Blu-ray já, um leitor. Ah, vai ter um Blu-ray, né? Sim, Já vai ter por causa do PS4. Já vai ter. Inclusive, mais um detalhe aí, ó. Ah, você falou também que vai ter um negócio de cartucho, né, Zé Machado? Esse, é o HD. Vai ser como se fosse um memory card. Ah, esse é o HD que você tava falando. Isso. Que é o Isso, proprietário, que é HD proprietário que chama, que é quando é da marca, né? É modificado Ah, pela tá. marca. E aí o que acontece? Inclusive, falando em retrocompatibilidade, a gente começou a falar e acabou mudando de assunto. Quando verdade, começou o rumor do PS5, tá acabando, pessoal, tá acabando. Tenha calma, aguenta mais um pouco. Se sobrou uma alma aí, aguenta mais um pouco, entendeu? O PS5 quando chegou, todo mundo lembra, inclusive o Batota e o Caçadores, eles lembram também. Ele veio com o tal de CPU Legacy, que seria houve a patente, registro, para compatibilidade, que seria retrocompatibilidade com PS1, 2, 3 e 4. Que ele ia fazer o quê? Ele ia emular o processador do PS5 e ia emular um processador de PS3, e aí quando você colocasse o jogo, ele ia acreditar que estava rodando dentro do PS3, tá? Isso saiu logo no começo. Depois Do P4? do P5, do PS5. Ah, do P5. Vai sair. Não, então foi logo no começo. Começou com essa conversa. Depois, quando eles voltaram a falar de novo, aí só falaram do PS4. E ainda teve um problema, que não estavam sendo garantidos 100% de compatibilidade dos jogos. Porque eu confesso que eu achei um absurdo, porque a arquitetura é a mesma. Mas enfim, não vou entrar em detalhes. Agora, Mas acho que às vezes é que a gente tem que ver depois, né? Mas às vezes esse negócio do 100% é porque vai que, por exemplo, 99,999% tem um jogo lá que será que usou algum recurso diferente e não funciona, se eles falam que é 100%, o cara pode levar um processo na bunda, né? não, tranquilo. Mas às vezes ele pode estar falando isso. Mas por isso que eu disse que é melhor aguardar. Se, por exemplo, como você falou, não tiver muitos jogos, um número muito grande de jogos que não for compatível, e realmente tem que reclamar mesmo, porque é um absurdo. Pelo menos os mais populares tem que ter, né, mano? Eu já acho que tinha que ter tudo. Eu não tô sendo sacana com a Sony, não. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Não tem essa de meio termo, não. O que eu penso é o seguinte. Inclusive. E tem que ser por hardware também, porque Isso. esse negócio aí que o Xbox fez, mano. Cara, o do Xbox, depois eu vou resumir, pra ser bem rápido, mas eu vou terminar aqui do PS e falo do Xbox. Com relação ao PS4, eles já estão trabalhando e estão chegando ao 100%, já alinhando o que está faltando para rodar. Agora, recentemente, nos últimos meses, houve, nossa, quanta explicação, né? Agora, recentemente, nos últimos meses, caraca, né? É pra vocês verem que o negócio é supimpa. Mas recentemente saiu que houve, né, uma frase bonita dizendo assim: não vendam seus jogos de PS1, de PS2, nem de PS3. Vocês podem ter uma surpresa. Isso foi de gente de lá. E depois disso, ferveu o mercado de novo. Porque já rolaram algumas outras coisinhas, né, algumas outras informações, ter apontado para total retrocompatibilidade do PS5. 1, 2, 3, 4. Isso é muito legal. E vai ser muito bacana, né? Justamente, porque eu até hoje não entendi porque o PS4 sendo tão poderoso, ele não... Pelo menos nem que fosse o PS4 Pro, vamos dizer assim, para não dizer o Fat, PS4 Pro, colocasse pelo menos o PS4 Pro. Cara, será que é tão fraco assim o processador do PS4 Pro que não aguenta emular o PS3? Porque eu acho que o problema é o código, acho que não é nem a potência de hardware. Mas, cara, será que eles não conseguem fazer com que emule, velho? É um tipo de processador que só existe pro Play 3, mano. Isso, que é o Cell, é a arquitetura. Uma burrada da Sony, velho. Cara, esse código, mano. Era parte do só que a gente tava falando. Que aqui dominados, tudo. O jeito que você lançar, o pessoal vai ter que se adaptar, porque eu sou a Sony, eu fiz o Play 2, eu fiz o Play 1, e é isso mesmo. Eu não vou nem dizer burrada, cara. Eu acho que ela foi visionária, mas ela, tipo assim, ela pisou demais no acelerador. Ela pisou demais. Ela não considerou os riscos. Ela achou que todo mundo fosse abraçar a causa como se não houvesse amanhã.
Só que não é assim, cara. E acho que é aí que foi o vacilo dela, porque... Por isso que é bom a concorrência, por isso que é bom a concorrência, né? Porque o pessoal às vezes fala, tipo, quem é caixista, que a gente tá comentando mais cedo, ou quem é sonista, queria que a Sony fechasse a justiça do PlayStation ou o Xbox fechasse a justiça do PlayStation. Imagina como seria se só tivesse Xbox, só tivesse o PlayStation. Ia ter que engolir tudo que fizesse. Ia ter que engolir tudo. Exato, por isso que é bom. Tem que existir os dois, cara. Não pode, tipo, você ficar torcendo pro outro se dar mal e não ter concorrência. Ah, Deus me livre. Cabecinha pequena. Então, o que acontece? Estamos aí com essa promessa. Se vai acontecer, eu não sei, mas eu acho que tem grandes chances disso acontecer. Vai ser bacana? Demais. Sério, demais. Entendeu? Eu acho que isso vai ajudar muito o PlayStation e a Sony. E agora, só para finalizar a história da retrocompatibilidade, falando da retrocompatibilidade do Xbox. O que acontece? Eu também não gosto, tá? Da retrocompatibilidade do Xbox não ser nativa. Vou explicar, tá, gente? Eu gosto da retrocompatibilidade do Xbox, mas eu não gosto da forma como ela é. Ela é não nativa, ela é por emulação, e além de ser por emulação, ela tem uma listagem. Não, tem isso também que eu vou pincelar aqui. Ela tem uma listagem. Os jogos, vocês eu peguei meu jogo, coloquei e ele vai baixar. Não, ele tem que estar numa lista. Ele tem que estar na lista dos jogos que foram disponibilizados pela Microsoft como retrocompatíveis, ok? Se não estiver, não rola. Mas por quê? Vamos lá, por quê? Vamos entender agora o porquê. Eu não gosto da forma. O recurso eu gosto, mas não da forma como foi feito. Mas por que foi feito dessa forma? Antes de mais nada, antes de falarem que é ruim, que é bom, o pessoal aí, a alma que sobrou de repente até o final do vídeo, quando os consoles saíram, infelizmente houve, como eu posso dizer de uma forma, para não ofender ninguém, o marketing do Xbox foi muito ruim. A pessoa que promoveu algumas ideias no Xbox teve ideias muito ruins. E o start do Xbox One foi muito negativo, foi muito ruim. Tá? Tanto é que o presidente da Microsoft foi mandado embora. Fora que ele fez algumas coisas não muito certas, vamos dizer assim, né? Ele andou cagando na cabeça de um monte de coisa, ele fez muita coisa errada. Bom, enfim, vou continuando aqui a linha do raciocínio para não mudar o assunto. Só pra dar uma... Isso daí, o que eu achei mais absurdo dele é que o Xbox sempre foi popular assim nos Estados Unidos, né? Vende muito lá, né? Principalmente, né? Nos Estados Unidos. O 360 vendeu muito bem. E eu lembro que ele falou que tinha que criar um Xbox One, primeiro eles queriam que fosse 24 horas online, né? Você não podia jogar offline. Justamente, foi um dos problemas de... Esse é isso. outro vídeo também. É pra certificar. Isso. É pra certificar assim eles iam fazer um esquema que você colocasse o jogo lá só uma vez também. Isso. Por isso que eu tô falando, além do marketing, houve realmente uma sequência de ideias que não eram pró-consumidor. Entendeu? Igual eu tava falando disso, sabe por que eu falei disso? Porque ele, como eu tava falando que o Xbox vendeu muito bem nos Estados Unidos, principalmente 360 lá, é bem famoso, um soldado, e lá muito bem respeitado do exército, né? Um soldado do exército dos Estados Unidos, né? Falar, não, mas muitas vezes a gente tá viajando, né? A gente tá em missão, a gente leva o console, como é que a gente tem lugar que a gente não tem internet? Como é que a gente faz? Ele respondeu desse jeito pro soldado. Aí continua existindo o Xbox 360 pra você. Falou desse jeito, cara. Ó, que resposta bacana. Desse jeito. Eu soube dessa história aí. E você sabe como é que lá as pessoas têm um máximo respeito pelo exército. Principalmente quando eles tratam muito, né? Que o cara fala desse jeito pro soldado, né? Tipo, um babaca. Pois é, e aí, é por isso que eu falei, foi uma sucessão de situações que deram errado. O marketing foi ruim, algumas ideias não foram boas, que foram essas aí. Só pode usar a mídia uma vez, tem que ser 24 horas online, por aí vai. Ou seja, infelizmente foi um conjunto de ações ruins que atrapalharam muito o começo do Xbox One. Fora isso... Infelizmente, porque ele trouxe o Phil Spencer, né, pra Microsoft. Isso. E aí o que acontece, pessoal? Isso, ele que deu um up, né, na coisa. E aí o que acontece, pessoal? Quando se viu a situação
gostava. Então eles começaram a correr atrás do prejuízo, assim como a Sony fez na 7ª geração. Eles começaram a rever, aí eles cancelaram a história das 24 horas, aquela história de que a mídia só ia funcionar uma vez, parou, acabou com isso. Só que aí já havia um impacto negativo que o console tinha tomado. Acho que a Sony fez até um videozinho, né, com o presidente lá, o diretor da Sony, tipo, como emprestar um jogo do PlayStation 4 pro seu amigo, ele entregando um joguinho que emprestou pra tirar justamente. E aí, a Sony, pelo que eu entendi, a Sony também tava com a mesma tipo de ideia. Porém, quando ela viu a repercussão negativa, ela, tirou o corpo fora. O Xbox falou um dia antes da Sony, né? Isso. Entendeu? Então, ela viu, né? Já resolveu, já arrumou a casa. De um dia pro outro já arrumou tudo. Nossa, vou aproveitar, né? É minha chance de brilhar aqui agora. Né? E ela brilhou. E ela brilhou, né? Não posso dizer que não. E aí o que acontece, pessoal? Isso aí, o que acontece? O Xbox tinha que dar um jeito. Assim como a Sony fez com o PS3, eles precisavam fazer também com o Xbox One. Então o que eles fizeram? Realmente acabaram com a história do 24 horas online, acabaram com a história do emprestar mídia, só usavam uma vez. E aí eles precisavam... obrigatoriamente o Kinect, bem lembrado. Era obrigado a comprar o Kinect junto o Xbox, não tinha pacote separado. Isso. E aí o que acontece, pessoal? Só que eles precisavam agora de alguma coisa diferente. E aí eles começaram a trabalhar com a retrocompatibilidade. Porém, o console não era preparado para isso. O console não foi preparado para isso. Ele não foi desenvolvido pensando em retrocompatibilidade. Então, Iagão, aí, por isso que eu tô falando, aí vem a questão, tipo assim, eu não curto como mas eu gosto do recurso, acho bacana o recurso. Eles correram atrás e bolaram uma forma. Qual era a forma? Bom, eu vou meter retrocompatibilidade no console, mas não vai ser nativo. Ah, mas como assim? Eu não vou colocar o meu jogo e jogar? Não. Vai colocar seu jogo, ele vai identificar se é original. Identificou, ele valida. Validou, ele vai baixar uma cópia digital. A cópia digital é a cópia do seu jogo, só vai rodar se você colocar seu jogo dentro. Mas é uma cópia digital, não é a sua mídia física. Exato. Entendeu? Então... Aí normalmente baixar com alguma melhoria nessa foto. Isso que eu ia falar agora. Em contrapartida, ao invés de apenas baixar o jogo, o que a Microsoft fez? Ela tem a divisão, trabalha com a retrocompatibilidade, e eles implementam melhorias. Eles não mudam o jogo, eles só implementam melhorias gráficas do jogo. Textura, sombra, melhora um pouco a fluidez da jogabilidade do jogo. Né? Desempenho, isso, obrigado. Desempenho. Mas eles não mexem no jogo, não alteram a estrutura do jogo. Até porque não pode, né? Não pode, porque o jogo é da desenvolvedora. Eles só fazem a versão retrocompatível melhorada e disponibilizam para a pessoa. Eles conseguiram fazer isso. Tem hoje aí, acho que quase 500 jogos na lista de retrocompatibilidade. Tem muito jogo bacana. E foi o que eles conseguiram fazer para ter um diferencial da concorrente. A concorrente não tem, mas eu tenho. Porque ela começou com PC. Isso, aí depois nasceu o Game Pass. Eu não vou falar da Gold, porque a Gold, o par dela é a Plus, então não vou nem falar. Entendeu? Mas nasceu aí a retrocompatibilidade para alavancar o Xbox One e o Game Pass, entendeu? Que é um outro assunto, outra situação. Porque a Sony até tem um parecido, né? Só que ela não investe muito, né? Então nem tem disponível no Brasil, né? Que é o PS-Now lá, né? Isso, verdade. Tá melhorando. Do Brasil. Tá melhorando, mas ainda tem um chãozinho para percorrer. Então, pessoal, essa parte já tá praticamente encerrada. A retrocompatibilidade, ela nasceu assim, agora. Ela nasceu, foi para socorrer o console, porque ele começou com o pé esquerdo. E ele nativamente, ele não era a ideia dele, ele não tinha, ele não foi programado para isso. Mas aí fizeram e foi bacana, cara. Eu acho que valeu a pena. Eu não curto a forma como mas o recurso eu acho bem bacana. No entanto, que eu tenho um jogo chamado Gears Edge, eu comprei 2 vezes. A primeira vez ele era Palm, e aí não roda no meu 360. Aí eu comprei a segunda vez, achando que era NTSC, mas era Palm também. Aí ele tá na lista de retrocompatibilidade. Aí eu falei, cara, eu não vou trocar não, porque no PS3 tá muito mais caro. Aí o que eu fiz? Coloquei no Andra. Joga ele no Andra, pela retrocompatibilidade. Pronto, acabou. Pronto. Vou zerar ele. Você comprou isso daí? Você comprou um, meu. Isso, entendeu?
Isso, eu vou zerar ele no ano e pronto. Eu vou ter a experiência do jogo do mesmo jeito. Preferia que fosse no PS3 ou no 360? Sim, mas o meu no 360 não vai rodar. Não sei quando eu comprar o meu o meu 360 europeu. Aí vai rodar. Mas até eu comprar, não sei quando é que vai ser. Ainda bem que essa geração acabou, né, claro. Eu comprei um Xbox da Europa pra você, beleza? Opa, cheio de promessas aí, tudo gravado, hein? Pois é. Entendeu? Ainda bem que essa geração acabou de vez com isso, né? De região, né? Inclusive... Já não tinha, né? Mas aí no Xbox também daí deixou de ter também. Verdade. Vou deixar só um asterisco aqui sobre região. Principalmente esse caso para retrocompatibilidade do PS3 e do Xbox PS4. Pessoal, o PS3 ele roda jogos de PS1, qualquer um, tá? Qualquer um, desde o primeirão até o último, aquele superzinho. Só que ele tem limitação de região, porque ele tem trava de região no jogo. Do Play 1, né? Do Play 1 e do Play 2. Por exemplo, ele tem a região. O Play 2 não roda no Play 3. Não, nas primeiras. Nesse caso. Só nas primeiras. Nas primeiras ele tem a questão da região. Agora eu não lembro se o. Opa, saúde! Eu não lembro se a versão por hardware, se ela tinha essa limitação ou não, mas a de software também tinha, viu? Tinha também, então. Também tinha. Tinha. O problema. Tem que ser americano, ser europeu. Então é isso. Ou seja, PS3, seja jogo de PS1 ou PS2, tem a limitação de região, tá? Fora isso, pode falar. PS3 aí podia ser qualquer região. Isso, PS3 é livre. Quem tá ouvindo até agora, tem um vídeo meu antigaço pra caramba. Eu faço um teste maluco, colocando um CD de Play 1 dentro do Play 4. Então, ó, eu acho que é do Play 3. Inclusive, depois no teu canal já deixa o card do esse vídeo, cara. Lá é verdade. Essa apresentação aí. E aí, pessoal, o que acontece? Vou dizer, se você tem um PS3 US/BR, né, que seria americano, brasileiro, vai rodar só jogo de PS1 americano/BR, né? Vamos colocar assim, vai ter americano. É o C. Isso. Aqui, se eu não me engano, filme também. Acho que tinha trava de região pra filme de Blu-ray, se eu não me engano. Pra jogo não tinha, mas pra filme e Blu-ray acho que tem trava de região também, viu? No PlayStation 3. Eu não lembro, cara. Eu não vou dizer porque eu não lembro. Que eu não cheguei a assistir muito Blu-ray no Play 3. Se eu não me engano, eu lembro que um amigo meu, acho que teve esse problema, tipo, ele comprou um filme, era europeu, e não funcionou no Play 3 dele americano, sabe? Acho que tinha trava de região pra filme. Mas eu não posso dar certeza aqui. Então eu também não vou dar certeza nesse ponto. Qualquer coisa, pessoal, tem o seu Blu-rayzinho das antigas aí pra fazer seu teste. Caso não rode no seu PS. E no caso do PS4 que eu me lembro, ele era pra rodar PS1. Não, minto. Ele não roda, né? Agora que eu lembrei, ele não roda, nem PS1, nem PS2. Então esqueçam o PS4, no PS3. Tá? Ele só roda o PS2 em digital, alguns jogos que foram E eu acho que no PS1 também esses digitais estão na loja, né? E pra acabar. Os portezinhos bem ruins, diga-se de passagem com Deus. Terrível. Não ficou bom, não. E no caso do 360, isso vale só pro 360, tá, pessoal? O 360 tem a questão da região por causa das mídias de DVD. Ele tem o japonês, a europeia e o SBR, né? Que é dividido pelo NTSC, Palm e NTSU, que eu acho que é o do Japão, que não é a mesma coisa que o NTSC, que é NTSC-U. Não rodam. Tem o mesmo NTSC, mas não rodam, não são comuns. Então tem que ficar atento a isso, tá? Eu sei que quase ninguém compra jogo mais antigo, ainda mais original, mídia física, mas verdade. Se vocês forem pegar... no caso do 360, muita atenção por causa dessa questão do trava de região. No caso do PS3, atenção apenas se o jogo é americano, porque se o console é USBR, se você colocar um jogo que é japonês, não vai rodar. Você vai passar raiva e vai achar que o console não presta. Não é porque não roda. De Play 1 e de Play 2, né? Play 3, isso. Vai rodar. PS3 é livre, PS3 é livre. Entendeu? PS3 é livre. Bom, pessoal, vocês não ouviram porque eu vou ter cortado do vídeo, mas a gente já conversou aqui que está na hora de nós partirmos, entendeu? Já está na hora. Então, o vídeo era para falar da nona geração. Eu troco pela oitava toda hora, né?
Tentamos falar da nona geração. Pode ser um título. Pode ser um título. Pode. Tentamos falar da nona geração. Olha o que deu. Dos games. Colocar um negócio assim. Não sei, eu não consigo nem pensar no título ainda, cara. Justamente. Provavelmente vocês vão ver isso em parte, porque eu ainda não conversei com os meninos, mas agora eu estou ouvindo aqui, eu pensei nisso, como a ideia era meia hora de. Eu não sei se eu cheguei a falar com o Giba, mas eu tinha falado pro Iago que a ideia era a gente fazer um piloto, montar 30 minutinhos e bater um papo sobre a futura geração. Acabou que a gente tá aí. A gente tá com 2 horas e. Só 4 vezes no tempo. Eu acredito que não tem uma alma que tenha ficado até o final, mas eu tô aqui, né, me despedindo, né, preparando o tchau. A ideia é realmente um bate-papo, pessoal, tá? Vocês desculpem ter sido longo, teve hora que a gente se enrolou. Podcast, né, meu? Isso, é um bate-papo. E é muito difícil falar de uma coisa sem puxar outra. Isso é um papo entre amigos, vamos dizer assim, né, galera? Então, quando você vai conversando sobre isso, também você vai puxando uma coisa com outra, né? Não dá pra ficar um papo engessado, né? E hora que eu pedi pros meninos me podarem, eu falei, olha, vocês verem que eu desviei muita rota. Ainda, a gente já tá puxando os assuntos, né? Pra puxar aí já que tá todo. É muito difícil. Olha, eu vou dar meus parabéns pro pessoal que faz roteiro e consegue seguir, viu? Eu não sirvo pra isso, pra seguir roteiro. Não, quem estiver ouvindo até agora mesmo, não. Parabéns, você vai ganhar um round. Vai ganhar uma porção de amendoim lá no Espaço Festalão. Aí, ó, pessoal da cidade, pessoal da cidade do Iago, já pode, ficou até agora, vai ganhar aí, ó. E ó, quem ficou até agora fala com assim, Machado, eu quero meu house. Entendeu? E outra, eu quero meu house e pago o house do Iago. Coloca aí hashtag pago o house do Iago e eu quero meu house. O pessoal quer um gameplay do Machado de Minecraft, isso que o pessoal tá querendo. Jesus na causa. Essa parte eu também não escutei. Meu ouvido é blindado, essas coisas ele não escuta, entendeu? Então, pessoal, eu quero agradecer. Eu já que eu comecei eu falando, eu vou encerrar eu falando, e depois meus queridos Giba e Iagão vão se despedir e deixar algum comentário que eles queiram fazer. Vou falar, cara. Falou, galera aí do Machado 79. Quero agradecer de novo pelo convite. E tamo junto aí, sabem disso. É isso. Bom, eu queria agradecer. Eu só falar, né, que eu sou Gilberto Canabatota, eu esqueci de falar no início. O Sorte Machado apresentou, eu mesmo esqueci de me apresentar, né? Mas tudo bem. Mas eu sou do Canabatota, quem quiser conhecer aí, obrigado, né, Machado aí, do Machado 79 e o Iago, do Caçador Scout, pelo espaço aí, pela conversa, foi muito bacana. E nos vemos numa próxima. Muito obrigado a todos. E pra quem conseguiu assistir até agora, parabéns, obrigado. É isso aí, pessoal, eu sou o Machado 79, mais uma vez aqui com o vídeo. Temos aí Iagão, Batota. E eu quero agradecer a vocês aí, né, pelo bate-papo, foi muito bacana. Realmente eu espero que a gente consiga repetir isso, mas dessa vez com cronograma e cronômetro, para poder não estourar o nosso tempo. Mas, bom, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado. Não esquece, hashtag pague o house do Iago, hashtag quero meu house, Machado. É isso aí. Pessoal, obrigado. Lembre-se que videogame é entretenimento e tem discussões. O videogame é cultura também. Isso também. Discussões desnecessárias, briga por causa de videogame. Vai curtir, vai jogar, seja Nintendinho, seja. Eu não curto mais Nintendo, principalmente o Shift, eu não curto, mas pra quem gosta, joga Nintendo, joga no PC, joga no Playstation, joga no Xbox, não importa onde, velho. Você pega e joga. Sem confusão. Importante divertir do seu jeito, não importa isso aí, se divirta. É isso aí, mas esse é o recado que a gente tem pra vocês. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço pro Machado e até a próxima. Tchau, tchau. Falou! Falou, pessoal.